Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos falar sobre a busca de dados em React, o Data Fetching. Uma atividade recorrente em componente React é buscar dados. Quase toda aplicação React vai precisar buscar dados em algum servidor para tratar esses dados e exibir na tela. Em geral, a busca de dados é feita utilizando requisições HTTP para uma API. Uma API é uma interface entre um servidor e um cliente. O servidor que gerencia dados, ele provavelmente tem um banco de dados lá guardando os dados, e quando nós quisermos interagir com esse banco de dados, nós enviamos requisições para essa API. Tais requisições podem ser enviadas utilizando o protocolo HTTP, é a forma mais usual. O protocolo HTTP é o mesmo protocolo que a gente usa no nosso navegador para buscar páginas na internet. Quando a gente entra no Chrome, por exemplo, coloca www.google.com.br, a gente está enviando uma requisição HTTP. Não é o único protocolo que existe para buscar dados no servidor, porém é o mais utilizado atualmente. Então, o que nós precisamos para buscar dados no servidor é alguma biblioteca que envie requisições HTTP. Como fazemos isso? Bom, existem duas classes de soluções, ou bibliotecas genéricas de requisições HTTP, e quando eu digo genéricas, é que elas não são necessariamente próprias para React, mas podem ser utilizadas por qualquer framework ou qualquer biblioteca, que são bibliotecas para JavaScript, ou há também frameworks e bibliotecas próprias para React. Esses frameworks próprios para React, muitas vezes ele também utilizam bibliotecas genéricas por baixo dos panos, ou até explicitamente às vezes, porém eles fazem mais do que simplesmente buscar os dados. Eles resolvem outros problemas. Nós vamos ver mais sobre isso mais para frente. Bom, exemplo de bibliotecas genéricas. Fetch. Fetch é um módulo nativo que a maioria dos navegadores implementa, então nós não precisamos instalar nada. E outro exemplo é o Axios. O Axios é uma biblioteca muito boa, muito rápida, também ela é muito utilizada para buscar dados. Exemplos de bibliotecas ou frameworks React para isso. SWR, React Query e o React Router DOM a partir da versão 6.4. Nós vamos ver esses exemplos, porém, nesse curso nós vamos ver o Fetch, que é nativo, e o Axios e, mais para frente, o React Router DOM. Já o SWR e o React Query nós vamos ver em um outro curso após esse curso fundamental de React. Então, vamos começar vendo o Fetch e na próxima aula nós vamos ver o Axios. O React Router DOM nós vamos ver mais para frente quando utilizamos o React Router DOM, porque ele também é utilizado para o roteamento em React. Vou abrir aqui o Visual Studio Code. Eu criei uma nova aplicação, eu esqueci apenas, mas eu vou fazer rapidinho. Não vou fazer isso, eu vou simplesmente dar um zoom. Eu ia aumentar a fonte, mas vou dar o zoom para resolver, para ficar maior. E aqui nós vamos utilizar o Fetch para enviar uma requisição HTTP. Isso é um efeito colateral, então como a gente já sabe, efeitos colaterais devem ser colocados dentro de um Use Effect. E eu vou fazer essa requisição apenas no momento que o componente for montado, então minha array de dependentes vai ser vazia. Bom, o que eu vou buscar? Aqui nós não vamos criar uma API, então nós vamos utilizar uma fake API. Isso aqui é um Free Fake API for Testing and Prototype. Então, uma Free Fake API para a gente testar. É nesse site jsonplaceholder.typeecode.com. Mas se viermos no Google e procurarmos JSON Placeholder, vai ser o primeiro que ele vai achar. Aqui embaixo nós vamos ver vários endpoints, vários caminhos, onde podemos, por exemplo, se a gente for aqui no Users, que é o endereço de cima /users, ele retorna para a gente uma array com 8 objetos. Nós temos outras opções aqui também, to-dos, fotos, álbuns, etc. Aqui eu vou ficar no Users. Então vai ser esse endereço, esse endpoint que a gente vai enviar a requisição. Vamos lá? Vamos utilizar o Fetch, para isso colocamos Fetch, entre parênteses como primeiro parâmetro, o endereço, nós vamos enviar a requisição. Como é uma requisição simples, utilizando o método GET, não precisamos passar mais nenhuma informação para o Fetch. Esse Fetch é assíncrono, então eu não posso colocar ele diretamente aqui no UseEffect, lembrando que essa função não pode ser assíncrona. Então o que eu vou fazer é definir uma função assíncrona, aqui, async funct get data,
E aqui eu vou botar o fetch e aqui eu vou executar o getData. Bom, esse fetch é assíncrono, então temos que colocar um await e o que vai retornar aqui eu vou jogar para o retorno. O que retorna não é, neste momento, o array, o JSON. Retorna um objeto que eu tenho que transformar para JSON. Então, vou colocar aqui dados. Para transformar, nós colocamos await, o retorno, ponto JSON. Agora sim, esses dados é o JSON de retorno. Vou dar um console log dados para a gente ver o que está retornando. Vou aqui Ctrl Shift I para abrir o painel. Vou dar o reload. Veja que retornou aqui uma array. Na verdade, retornou duas, porque retornou duas por causa do React Strict Mode e com 10 elementos. Vamos mostrar aqui que a gente vamos buscar um outro endpoint. Agora o albums. Copiar. Vou mudar aqui para o albums. Vou salvar. Vou dar o reload. Vamos ver aqui que agora voltou uma array com 100 elementos. Então a gente pode utilizar o fetch para buscar dados em uma API e nós temos que tirar os fetch dentro do useEffects, porque o useEffect ele é executado após a renderização, então ele permite executar efeitos colaterais. A biblioteca fetch é a mais básica para a busca de dados, porém, geralmente nós queremos algo mais avançado, porque a gente não quer apenas buscar os dados, a gente quer fazer catch, quer dizer, para não ficar buscando os mesmos dados várias vezes, nós queremos guardar a informação na memória e muitas vezes esse componente é montado e desmontado uma hora depois do outro, então pode acontecer da gente fazer vários fetches, várias buscas e aí a ordem que essas buscas voltam, elas podem causar problemas na nossa aplicação. Então nós temos que fazer mais do que simplesmente colocar um fetch dentro do useEffect. E nesse ponto de fazer mais do que apenas o useEffect, essas bibliotecas de React, como SWR, React Query, React Router DOM, nos ajudam. Bom, na próxima aula vamos continuar vendo sobre a busca de dados em React.